Uma escrava grávida foi chicoteada sem piedade em uma fazenda no Vale do Paraíba. O que aconteceu naquela noite assustou até os mais corajosos. Testemunhas juraram ter visto espíritos vingadores, e 7 maldições amaldiçoaram toda a propriedade. Esta é uma história que mistura horror, justiça divina e eventos que desafiam qualquer explicação. Mas antes de começar essa história arrepiante, me conta aqui nos comentários. De que cidade você está assistindo esse vídeo? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder nenhuma história incrível como essa. Beleza? Então vamos lá. A Fazenda Santa Margarida era conhecida em toda a região do Vale do Paraíba como uma das propriedades mais prósperas do império. Suas terras se estendiam por léguas intermináveis, cobertas por cafezais verdejantes que prometiam fortunas aos seus donos. Os escravizados que trabalhavam ali viviam sob um regime de terror, especialmente depois que o feitor Malaquias assumiu o controle das operações. Era um homem cuja crueldade se tornará lendária nas fazendas vizinhas, e cujo nome era sussurrado com medo nas senzalas de toda a província. Naquele outono de 1857, algo aconteceria que mancharia para sempre a reputação daquela propriedade e assombraria os pesadelos de todos que ali viviam. Joana tinha apenas 19 anos quando foi levada para a senzala de Santa Margarida, vendida por um comerciante de escravizados que passava pela região. Seus olhos negros carregavam uma profundidade que incomodava o feitor Malaquias, um homem cruel de meia-idade, cujo rosto marcado por cicatrizes refletia a violência de sua alma atormentada. Ela estava grávida de 7 meses, fruto de uma violência que havia sofrido em sua fazenda anterior, e sua barriga proeminente dificultava cada movimento enquanto trabalhava sob o sol inclemente que castigava os cafezais. Mesmo assim, ela não reclamava, mantinha a cabeça erguida e trabalhava com uma dignidade que enfurecia Malaquias, que via naquela postura uma afronta à sua autoridade absoluta. Naquela tarde fatídica de junho, quando o sol começava sua descida lenta no horizonte tingindo o céu de laranja e vermelho, Joana tropeçou ao carregar um saco de café que pesava quase tanto quanto ela mesma. O conteúdo se espalhou pela terra vermelha, e os grãos preciosos rolaram como pequenas pérolas escuras pela encosta. O feitor Malaquias, que observava de longe montado em seu cavalo preto, sentiu uma fúria irracional subir pelo peito como uma onda de fogo. Aquilo seria o pretexto que procurava há semanas para exercer seu poder absoluto sobre aquela mulher que ousava olhá-lo nos olhos, que ousava manter sua humanidade em um lugar onde a humanidade era considerada uma fraqueza intolerável. Sua imprestável! Gritou ele, desmontando do cavalo com movimentos bruscos e arrancando o chicote de couro cru que pendia em sua cintura. Você vai aprender a respeitar a propriedade do Senhor. Vai aprender que aqui não há espaço para desleixo. Os outros escravizados que trabalhavam próximos paralisaram, suas enxadas suspensas no ar, seus corações apertando em antecipação do horror que estava prestes a se desenrolar. Alguns desviaram o olhar, incapazes de testemunhar mais uma vez a crueldade que conheciam tão bem, enquanto outros observavam com lágrimas silenciosas escorrendo por seus rostos marcados pelo sol e pelo sofrimento. Joana caiu de joelhos sobre a terra quente, suas mãos protegendo instintivamente o ventre onde uma vida inocente crescia alheia à brutalidade do mundo que a aguardava. Por favor, Senhor feitor, tenha piedade do meu filho. Eu trabalharei dobrado amanhã, mas por favor, pense na criança. Suas súplicas, proferidas com uma voz que misturava desespero e dignidade, apenas alimentaram a raiva de Malaquias, que via qualquer demonstração de humanidade dos escravizados como uma afronta à ordem natural das coisas, ao sistema que o colocava como um deus sobre aquelas vidas. O primeiro golpe rasgou o tecido fino de sua roupa e abriu um talho profundo em suas costas, fazendo-a gritar de uma forma que ecoou pelos cafezais e assustou até os pássaros que voavam sobre a fazenda. O castigo durou quase uma hora interminável, uma hora que pareceu uma eternidade para todos que testemunharam. Cada golpe do chicote ecoava pelos cafezais como um tambor sinistro, anunciando a barbárie que se desenrolava sob aquele céu que começava a escurecer. O couro cru mordia a pele de Joana repetidamente, abrindo feridas que se sobrepunham em um mapa de horror. Malaquias chicoteava com uma fúria que parecia não ter fim, como se estivesse possuído por algo além da simples crueldade humana.
Suor escorria por seu rosto vermelho enquanto ele grunhia com cada golpe, perdido em um transe de violência que assustava até os escravizados mais antigos da fazenda, que já haviam visto muitas atrocidades em suas vidas marcadas pelo cativeiro. Joana eventualmente parou de gritar, seu corpo desfalecendo sob a dor insuportável que ultrapassava qualquer limite do que um ser humano poderia suportar. Seu último pensamento consciente foi para o bebê em seu ventre, uma oração silenciosa para que Deus protegesse aquela criança inocente. Quando Malaquias finalmente parou, ofegante e com os braços doendo pelo esforço, satisfeito com sua demonstração de poder absoluto, ela jazia imóvel no chão como uma boneca quebrada, uma poça de sangue formando-se ao seu redor e tingindo a terra vermelha de um tom ainda mais escuro. Seu vestido rasgado revelava costas que não eram mais reconhecíveis como pele humana, apenas uma massa sangrenta de carne dilacerada. Levem essa vagabunda para a senzala, ordenou ele, limpando o suor da testa com as costas da mão suja de sangue. E que sirva de exemplo para todos vocês. Aqui não há espaço para preguiça ou descuido. Cada grão de café vale mais que qualquer um de vocês. 2 escravizados, Benedito e Tomás, ambos homens fortes que trabalhavam nos campos há mais de 20 anos, carregaram Joana com todo o cuidado possível, como se estivessem carregando cristal frágil, temendo que qualquer movimento brusco pudesse ser o último para ela e para a criança que carregava. Suas lágrimas silenciosas molhavam seus rostos enquanto caminhavam lentamente em direção às habitações precárias onde viviam amontoados como animais, suas almas pesadas com a impotência de não poderem fazer nada para impedir aquela barbaridade. Dentro da senzala, a velha tia Rosa, parteira e curandeira respeitada por todos na fazenda, examinou Joana com mãos trêmulas à luz de uma lamparina de óleo que lançava sombras dançantes nas paredes de pau a pique. O que viu fez seu coração de 70 anos apertar de uma forma que não sentia há décadas. Ela havia visto muita coisa terrível em sua longa vida de cativeiro, havia presenciado torturas e mortes que assombrariam qualquer pessoa, mas aquilo estava entre as piores coisas que seus olhos já testemunharam. As feridas eram profundas e numerosas demais para contar, cruzando-se umas sobre as outras em um padrão grotesco, e a jovem havia perdido muito sangue que formava uma poça cada vez maior no chão de terra batida. Mas o pior era o bebê, ela não conseguia sentir movimento algum no ventre agora tenso e rígido, um sinal terrível que ela conhecia bem demais. Busquem água limpa e trapos, rápido, ordenou Rosa com voz firme, embora por dentro estivesse apavorada e sentisse suas próprias mãos tremendo. E alguém precisa avisar a sinhá moça Helena. Ela tem bom coração, é diferente do senhor. Talvez nos ajude com remédios da casa grande. Maria, uma menina de 12 anos com olhos grandes e assustados, saiu correndo em direção à casa grande, suas pernas magras movendo-se com urgência através da escuridão crescente que parecia mais densa e opressiva que o normal, como se a própria noite estivesse carregada de uma presença maligna. Enquanto isso, algo estranho e inexplicável começou a acontecer na fazenda. O céu, que momentos antes estava limpo e estrelado, começou a se cobrir de nuvens negras que pareciam surgir do nada, materializando-se como fumaça espessa que bloqueava as estrelas uma por uma. Um vento gelado e antinatural soprou pelos cafezais, fazendo as árvores gemerem e se curvarem de forma dramática, seus galhos estalando como ossos quebrando. Os animais da fazenda começaram a se agitar nervosamente de uma maneira que os trabalhadores mais velhos nunca haviam visto. Os cavalos no estábulo relincharam em pânico absoluto, batendo os cascos contra as paredes de madeira com tanta força que ameaçavam derrubar as divisórias, e os cães começaram a uivar de forma lúgubre, um som primitivo e aterrorizante que fez o sangue de todos gelar nas veias. Na casa grande, Dona Helena, a esposa do senhor da fazenda, sentia uma inquietação inexplicável crescendo em seu peito como uma sombra que se expandia. Aos 35 anos, era uma mulher de sensibilidade aguçada, diferente do marido que via os escravizados apenas como ferramentas de trabalho sem alma, propriedades que existiam para gerar lucro. Ela havia crescido em uma família mais liberal do Rio de Janeiro, onde aprenderá a ver todos os seres humanos com compaixão, e embora tivesse se casado e vindo para aquela fazenda isolada no interior, nunca perderá essa sensibilidade que agora a incomodava profundamente. Estava sentada em sua sala de estar, tentando se concentrar em um bordado,
quando sentiu um calafrio percorrer sua espinha, como se dedos gelados a tivessem tocado. Quando Maria chegou ofegante à porta da cozinha, batendo com desespero e quase caindo ao ser atendida, contando entre soluços entrecortados o que havia acontecido com Joana, Helena sentiu o sangue gelar e seu coração quase parar. Suas mãos tremiam enquanto ela deixava cair o bordado no chão, as linhas coloridas espalhando-se como sangue sobre o tapete importado. Meu Deus do céu! Murmurou ela, levantando-se tão rapidamente que ficou tonta, agarrando seu chale de lã com dedos que não conseguiam parar de tremer. Como Malaquias pôde fazer isso com uma mulher grávida? Como pode existir tanta crueldade em um coração humano? Sem esperar resposta ou permissão do marido que estava em seu escritório revisando livros contábeis, ela correu em direção à senzala, seguida por Maria e pela cozinheira Francisca, uma mulher negra livre que trabalhava na Casa Grande há 15 anos e que tinha lágrimas escorrendo por seu rosto ao imaginar o sofrimento de Joana. O vento havia se intensificado dramaticamente, arrancando folhas das árvores e fazendo o vestido de Helena chicotear contra suas pernas. Relâmpagos começavam a rasgar o céu sem que chuva alguma caísse, iluminando a paisagem em flashes brancos e azulados que criavam sombras distorcidas e ameaçadoras. O trovão ribombava como canhões de uma guerra celestial, fazendo o chão vibrar sob seus pés enquanto corriam pelo caminho de terra. Quando Helena entrou na senzala, a cena que encontrou a fez cambalear e apoiar-se no batente da porta para não cair. Joana estava deitada sobre uma esteira rasgada, seu corpo pequeno parecendo ainda menor na penumbra. Tia Rosa trabalhava freneticamente, lavando as feridas com água e aplicando cataplasmas de ervas que ela havia aprendido a preparar com sua avó ainda na África, em uma vida que parecia ter sido há 1000 anos. Outras mulheres da senzala estavam reunidas em volta, murmurando orações em línguas que misturavam português com idiomas africanos que Helena não reconhecia, suas vozes criando uma melodia triste e hipnotizante que parecia ressoar com o vento lá fora. Ela vai morrer, sinhá, disse Rosa com voz rouca, sem tirar os olhos de Joana enquanto continuava seu trabalho. Não havia acusação em sua voz, apenas uma tristeza profunda e antiga. Perdeu sangue demais. E a criança já se foi. Sinto muito, mas não há nada que eu possa fazer. Minhas ervas não são suficientes para isso. Helena sentiu lágrimas quentes escorrendo por suas bochechas, lágrimas de raiva e impotência. Ela havia trazido sua bolsa de remédios, laudos importados da Europa, mas olhando para aquelas feridas terríveis, sabia que nada daquilo seria suficiente. Do lado de fora, o fenômeno atmosférico se intensificava de forma sobrenatural. As nuvens agora formavam redemoinhos no céu, girando lentamente como um enorme olho negro que observava a fazenda. Os relâmpagos se multiplicavam, caindo tão próximos que iluminavam o interior da senzala com uma luz fantasmagórica. E então, algo aconteceu que fez todos paralisarem. Um raio massivo, maior e mais brilhante que qualquer um que tivessem visto, caiu diretamente no centro do terreiro da fazenda, dividindo-se em vários braços que atingiram simultaneamente a casa grande, o estábulo e a tulha onde o café era armazenado. O barulho foi ensurdecedor, como se o próprio céu estivesse rachando ao meio. E no silêncio que se seguiu, enquanto todos tentavam recuperar a audição, ouviram algo que fez o sangue gelar. Joana, que parecia estar à beira da morte, começou a falar com uma voz que não era sua. A voz que saía da boca de Joana era profunda e ressonante, completamente diferente de sua voz suave e delicada. Era uma voz que parecia vir de muito longe, ecoando como se viesse das profundezas da terra ou dos confins do céu. Seus olhos, que estavam fechados, de repente se abriram, mas em vez da cor castanha normal, estavam completamente brancos, sem pupilas ou íris visíveis. As mulheres ao redor recuaram assustadas, fazendo o sinal da cruz repetidamente, enquanto tia Rosa permanecia firme, embora seu rosto mostrasse um misto de terror e respeito. Ela havia visto possessões espirituais antes, em rituais secretos realizados nas profundezas da floresta, longe dos olhos dos senhores, mas nunca nada tão poderoso quanto aquilo. Sangue inocente foi derramado nesta terra amaldiçoada, proclamou a voz através de Joana, fazendo as paredes da senzala tremerem. Sangue de mãe e filho, sangue que clama aos céus por justiça.
Os ancestrais ouviram o grito desta mulher, ouviram o último batimento do coração desta criança que nunca conhecerá a luz do sol. E os ancestrais estão furiosos. Helena caiu de joelhos, suas mãos entrelaçadas em oração, enquanto Francisca se agarrava ao seu ombro, ambas paralisadas de medo diante daquela manifestação sobrenatural que desafiava tudo o que conheciam sobre o mundo natural. Joana, ou o que quer que estivesse falando através dela, levantou lentamente um braço ensanguentado, apontando em direção à casa grande. O feitor Malaquias pagará pelo que fez. Esta noite, pagará com sua própria vida. E esta fazenda, construída sobre lágrimas e sangue, conhecerá o sofrimento que impôs a tantos. 7 maldições cairão sobre Santa Margarida, uma para cada mês de vida da criança que foi morta no ventre. A terra rejeitará as sementes, os animais adoecerão, as águas se tornarão amargas, as colheitas apodrecerão nos pés, a riqueza se transformará em pó, a paz nunca mais habitará estas terras, e aqueles que comandaram estas crueldades conhecerão o desespero que causaram. Naquele momento, um grito apavorante ecoou do lado de fora. Era um grito masculino, cheio de terror absoluto, que cortou a noite como uma faca. As mulheres correram para a porta da senzala e o que viram as fez recuar em horror. Malaquias estava no meio do terreiro, iluminado pelos relâmpagos incessantes, girando em círculos e gritando como um homem enlouquecido. Suas mãos agarravam o próprio rosto, as unhas arranhando a pele até sangrar. Eles estão aqui. Estão me pegando. Posso ver todos eles, todas as almas que torturei. Eles querem me levar. Berrava ele, sua voz quebrando em pânico total. Do nada, figuras sombrias começaram a se materializar ao redor dele. Eram formas humanas, mas distorcidas e translúcidas, emanando uma luz pálida e doentia. Reconhecíveis apenas por seus contornos, eram os espíritos dos escravizados que haviam morrido sob os chicotes de Malaquias ao longo dos anos. Homens, mulheres e até crianças que não haviam sobrevivido ao trabalho brutal e aos castigos desumanos. Eles formaram um círculo ao redor do feitor aterrorizado, suas mãos espectrais estendendo-se em direção a ele, dedos como garras querendo tocar, agarrar, arrastar. Malaquias tentou correr, mas suas pernas pareciam presas ao chão, como se raízes invisíveis tivessem brotado da terra e segurado seus tornozelos. Ele caiu de joelhos, exatamente como Joana havia caído horas antes, e começou a suplicar por misericórdia com a mesma voz desesperada que tantos haviam usado diante dele. Súplicas que ele sempre ignorou com prazer sádico. Por favor, não. Eu tinha ordens. Eu só seguia ordens. Por favor, tenham piedade. Mas os espíritos não mostravam piedade, assim como ele nunca havia mostrado. Eles se aproximavam cada vez mais, seus lamentos se misturando ao som do vento e dos trovões em uma sinfonia macabra de vingança. Dentro da senzala, Joana voltou a fechar os olhos e seu corpo relaxou completamente. Tia Rosa se apressou a verificar seus sinais vitais e descobriu, para seu espanto, que a jovem ainda respirava, embora fracamente. Mais surpreendente ainda, quando ela colocou a mão no ventre de Joana, sentiu um movimento. O bebê, que ela tinha certeza estar morto minutos antes, estava vivo. É um milagre, sussurrou Rosa, lágrimas de alegria e medo escorrendo por seu rosto enrugado. Os ancestrais pouparam a criança. A mãe está morrendo, mas a criança viverá. O que aconteceu a seguir seria contado e recontado nas senzalas de toda a província por gerações, transformando-se em lenda. Os espíritos ao redor de Malaquias começaram a tocá-lo, e cada toque era como fogo queimando sua pele. Ele gritava em agonia, contorcendo-se no chão enquanto marcas apareciam em seu corpo. Marcas idênticas às feridas que ele havia infligido em incontáveis vítimas ao longo dos anos. Era como se cada golpe de chicote que havia dado estivesse sendo devolvido a ele simultaneamente, uma justiça poética administrada por forças além da compreensão humana. O senhor da fazenda, Coronel Augusto, finalmente emergiu da casa grande atraído pelos gritos. Era um homem corpulento de 50 anos, com bigodes fartos e uma postura que exalava autoridade. Mas diante daquela cena sobrenatural, toda sua arrogância evaporou. Ele viu seu feitor de confiança sendo torturado por forças invisíveis,
Viu as sombras que dançavam ao redor de Malaquias, e embora tentasse convencer-se de que era uma ilusão causada pelos relâmpagos, seus olhos não podiam negar o que testemunhavam. Tentou se aproximar para ajudar Malaquias, mas uma força invisível o empurrou para trás com tanta violência que ele caiu sentado no chão de barro. Malaquias começou a sangrar pelos olhos, nariz e ouvidos, um sangue negro e espesso que parecia mais alcatrão que fluido humano. Seu corpo se contorcia em ângulos impossíveis, ossos quebrando com sons secos que podiam ser ouvidos mesmo acima do vento uivante. E então, tão subitamente quanto havia começado, tudo parou. Os espíritos desapareceram como fumaça dissipada pelo vento, os relâmpagos cessaram, e um silêncio mortal desceu sobre a fazenda. Malaquias jazia imóvel no centro do terreiro, seus olhos arregalados fixos no céu, seu rosto congelado em uma expressão de terror absoluto. Estava morto, e por mais que depois trouxessem médicos e até um padre para examinar o corpo, ninguém conseguiu explicar exatamente do que ele havia morrido. Dentro da senzala, algo igualmente miraculoso estava acontecendo. Joana, que todos achavam que morreria antes do amanhecer, começou a se recuperar de forma inexplicável. As feridas em suas costas, que eram profundas e mortais, começaram a fechar diante dos olhos atonitos de tia Rosa. Não cicatrizavam completamente, as marcas permaneceriam para sempre como testemunho do que havia sofrido, mas pararam de sangrar e começaram a se curar em um ritmo impossível. O bebê em seu ventre mexia vigorosamente, como se estivesse ansioso para nascer e entrar naquele mundo violento. Helena, ainda de joelhos ao lado da esteira, observava tudo em estado de choque, sua mente tentando processar eventos que desafiavam tudo que ela aprenderá sobre a realidade. Nas horas seguintes, enquanto a noite finalmente começava a ceder lugar a um amanhecer pálido e hesitante, notícias do que havia acontecido se espalharam pela fazenda como fogo em mato seco. Os escravizados nas senzalas mais distantes acordaram e se reuniram em pequenos grupos, sussurrando sobre os espíritos vingadores e sobre como os ancestrais finalmente haviam respondido aos anos de súplicas e orações. Havia medo em seus corações, mas também algo mais, uma sensação de que talvez, apenas talvez, houvesse forças no universo que se importavam com seu sofrimento, que poderiam trazer justiça mesmo quando todas as leis humanas falhavam. O coronel Augusto ordenou que o corpo de Malaquias fosse removido imediatamente, querendo esconder qualquer evidência do evento sobrenatural que havia ocorrido. Mas era tarde demais. Funcionários livres da fazenda haviam testemunhado o acontecido, e alguns deles fugiram apavorados durante a noite, levando histórias para as vilas e cidades vizinhas. Até o padre local, Padre Benedito, quando chamado pela manhã para dar os últimos sacramentos ao corpo de Malaquias, recusou-se a fazê-lo após ver as marcas inexplicáveis e ouvir os relatos. Há forças neste mundo e no próximo que não compreendemos, disse ele ao coronel com voz grave. E quando o sangue inocente é derramado, essas forças exigem seu pagamento. Deus pode perdoar, mas os espíritos dos injustiçados não esquecem. Nos dias que se seguiram àquela noite fatídica, as palavras proferidas pela voz misteriosa através de Joana começaram a se manifestar de formas impossíveis de ignorar. A primeira maldição, a de que a terra rejeitaria as sementes, tornou-se evidente quando os trabalhadores tentaram plantar novos pés de café em uma área que havia sido preparada. As sementes simplesmente não germinavam, não importava quantas vezes tentassem, não importava quanta água ou adubo usassem. Era como se o solo tivesse se tornado estéril da noite para o dia, recusando-se a dar vida a qualquer coisa plantada por mãos manchadas de sangue inocente. A segunda maldição manifestou-se no estábulo. Os cavalos, que eram o orgulho do coronel Augusto, animais de raça importados da Europa a preços exorbitantes, começaram a adoecer um por um. Primeiro foi a égua branca, que desenvolveu uma febre inexplicável que a fazia tremer incontrolavelmente. Depois o garanhão preto, que recusava qualquer alimento e definhava visivelmente a cada dia. Os veterinários chamados de fazendas vizinhas não conseguiam diagnosticar a doença, pois não se parecia com nada que já tivessem visto. Os animais pareciam estar morrendo não de uma enfermidade física, mas de algo que consumia suas próprias almas, seus olhos perdendo o brilho até se tornarem opacos e sem vida.
A terceira maldição atingiu os poços e riachos da propriedade. A água, antes cristalina e doce, tornou-se amarga e intragável. Tinha um gosto metálico que queimava a garganta, e quem a bebia sofria de cólicas terríveis. O coronel mandou trazer água de fora em barris, mas mesmo essa água, ao ser armazenada dentro dos limites da fazenda, eventualmente adquiria o mesmo sabor amargo e repugnante. Era como se a própria terra estivesse envenenada, rejeitando qualquer pureza que tentasse se estabelecer ali. As lavadeiras choravam ao tentar lavar roupas com aquela água que manchava os tecidos de marrom, e as cozinheiras precisavam ferver a água 3 vezes antes de conseguir utilizá-la para preparar qualquer alimento minimamente comestível. A quarta maldição veio com a colheita. Os pés de café que já estavam plantados e florescendo começaram a apodrecer enquanto ainda estavam nas plantas. Os grãos que pareciam saudáveis pela manhã amanheciam escuros e mofados no dia seguinte, exalando um cheiro pútrido de decomposição que atraía moscas em nuvens densas. Os trabalhadores colhiam desesperadamente, tentando salvar o que podiam, mas era inútil. Tudo que tocavam se desfazia em pó negro entre seus dedos, milhares de contos de réis literalmente virando poeira diante dos olhos horrorizados do coronel. A safra que deveria ser a maior e mais lucrativa da história da fazenda transformou-se na maior perda financeira que a propriedade já havia experimentado. A quinta maldição era mais sutil, mas talvez a mais devastadora economicamente. O dinheiro do coronel começou a desaparecer de formas inexplicáveis. Investimentos que pareciam sólidos falhavam catastroficamente. Negócios que eram garantidos desmoronavam no último momento. As moedas de ouro guardadas em seu cofre de ferro pareciam diminuir a cada vez que ele as contava, embora não houvesse sinais de roubo e apenas ele tinha a chave. Papéis de crédito perdiam valor da noite para o dia. Era como se uma força invisível estivesse drenando sistematicamente toda a riqueza acumulada através de décadas de trabalho escravo, redistribuindo-a de volta ao universo de onde havia sido extraída através de tanto sofrimento. A sexta maldição era a ausência de paz. Ninguém na fazenda conseguia mais dormir direito. Todas as noites, sem exceção, sons inexplicáveis ecoavam pela propriedade, correntes sendo arrastadas, gemidos de dor, choro de crianças, o estalo inconfundível de chicotes cortando o ar. O coronel via sombras movendo-se em sua casa, figuras que desapareciam quando ele acendia uma lamparina. Sua esposa Helena, embora menos atormentada por ter tentado ajudar Joana, ainda acordava suando frio, sonhando com os olhos brancos de Joana e a voz profunda que havia saído de sua boca. Os trabalhadores livres abandonavam a fazenda em massa, preferindo a pobreza à insanidade que aquele lugar induzia. Até os escravizados, habituados ao sofrimento, sentiam um peso opressivo que ia além do cativeiro físico. Era como se almas atormentadas pressionassem contra os vivos, exigindo reconhecimento. E finalmente, a sétima maldição, a mais pessoal e cruel. Aqueles que haviam comandado ou permitido as crueldades conheceriam o desespero que causaram. O coronel Augusto, que sempre foi um homem robusto e saudável, começou a definhar. Não era uma doença identificável, mas uma deterioração geral que os médicos não conseguiam explicar ou tratar. Sua pele ficou pálida e flácida, seus olhos fundos, seus movimentos lentos e dolorosos. Mas pior que o sofrimento físico era o mental. Ele era assombrado por visões de todos os escravizados que haviam morrido em sua propriedade, seus rostos aparecendo em cada espelho, cada superfície reflexiva, cada sombra. Não havia remédio ou oração que aliviasse seu tormento. Ele estava sendo forçado a sentir uma fração da dor que havia causado, e essa fração sozinha era quase suficiente para destruir sua sanidade completamente. A fazenda Santa Margarida, antes símbolo de prosperidade e poder, tornou-se conhecida em toda a província como um lugar amaldiçoado. Outras fazendas prósperas se distanciavam, temendo que a maldição fosse contagiosa. O padre local se recusava a visitar, dizendo que ali havia forças que nem a igreja podia confrontar. E através de tudo isso, Joana se recuperava lentamente em sua senzala, amamentando seu filho Benedito enquanto observava a destruição ao seu redor com olhos que haviam visto além do véu da realidade. Ela sabia que aquelas maldições eram reais,
que os ancestrais estavam cobrando uma dívida de sangue que havia sido acumulada por gerações. E embora parte dela sentisse compaixão pelos que sofriam, outra parte, a parte que havia sido chicoteada quase até a morte enquanto carregava uma criança inocente, sentia que finalmente, havia justiça no mundo. 3 meses haviam se passado desde aquela noite terrível, e a fazenda Santa Margarida estava irreconhecível. O que antes era uma propriedade próspera e organizada agora se assemelhava a uma fazenda abandonada, com construções começando a desmoronar, cercas quebradas e campos invadidos por ervas daninhas que cresciam com vigor antinatural, como se a própria natureza estivesse reclamando aquela terra manchada de sangue. Dos 80 escravizados que trabalhavam ali, apenas 40 permaneciam. Os outros haviam sido vendidos pelo coronel em desespero para levantar fundos, ou haviam fugido durante a noite, aproveitando-se do caos que reinava. Helena havia mudado drasticamente. A mulher que antes se contentava em bordar e organizar jantares sociais agora passava a maior parte do tempo nas senzalas, cuidando dos doentes e ensinando as crianças a ler e escrever em segredo, uma atividade estritamente proibida e perigosa. Ela havia encontrado propósito naquele sofrimento, uma missão que dava sentido à sua vida privilegiada. Sua relação com o marido havia se deteriorado ao ponto de mal trocarem palavras, dormindo em quartos separados e vivendo vidas paralelas sob o mesmo teto que parecia encolher-se sobre eles a cada dia. Joana tornará-se uma figura quase mítica entre os escravizados. Aquela que havia sido tocada pelos ancestrais, que havia morrido e ressuscitado, que havia dado à luz um filho abençoado após ser torturada quase até a morte. As cicatrizes em suas costas eram como um manto sagrado, e quando ela falava, todos escutavam com reverência. Ela não pregava rebelião aberta, sabia que isso levaria apenas a mais mortes, mas suas palavras plantavam sementes de consciência e dignidade que cresciam silenciosamente nos corações de seus companheiros de cativeiro. Somos humanos, ela dizia em voz baixa nas noites em que se reuniam após o trabalho. Temos almas que nenhum chicote pode quebrar. E os ancestrais estão conosco, observando, esperando o momento certo. O pequeno Benedito crescia de forma extraordinária. Com apenas 3 meses, já era maior e mais forte que bebês de 6 meses. Seus olhos eram penetrantes e inteligentes, seguindo movimentos e parecendo compreender conversas de forma impossível para sua idade. As mulheres mais velhas da senzala diziam que ele era uma criança especial, marcada pelo destino para algo grandioso. Tia Rosa passava horas observando o menino, vendo nele algo que ela reconhecia de histórias antigas contadas por sua avó. Histórias sobre crianças nascidas sob circunstâncias sobrenaturais que cresceriam para serem líderes, guerreiros espirituais, pontes entre o mundo dos vivos e dos ancestrais. Um dia, um visitante inesperado chegou à fazenda. Era um homem negro livre, bem vestido, com papéis que o identificavam como representante de um movimento abolicionista que operava discretamente na província. Seu nome era Joaquim, e ele havia ouvido as histórias sobre os eventos sobrenaturais em Santa Margarida e sobre a mulher que havia sido ressuscitada pelos ancestrais. Ele vinha oferecer algo precioso, uma rota de fuga através de uma rede secreta que levava escravizados fugitivos para o norte, onde alguns fazendeiros mais progressistas os empregavam como trabalhadores livres, ou mesmo para cidades onde poderiam se esconder e recomeçar suas vidas. Helena, ao saber da presença de Joaquim através de Francisca, tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela se encontrou secretamente com ele em uma cabana abandonada nos limites da propriedade, longe dos olhos vigilantes dos capangas que seu marido havia contratado para substituir Malaquias. Ajude-me a libertar alguns deles, ela implorou, suas mãos agarrando as dele com desespero. Especialmente Joana e seu filho. Eles não podem crescer aqui, neste lugar amaldiçoado. Não depois de tudo que sofreram. Joaquim estudou o rosto dela cuidadosamente, procurando sinais de engano ou armadilha, mas viu apenas sinceridade e determinação. Isso vai custar caro, senhora, disse ele finalmente. Não em dinheiro, mas em riscos. Se formos descobertos, você será julgada por ajudar escravizados fugitivos. Pode perder tudo, sua posição social, suas propriedades, talvez até sua liberdade. Seu marido a repudiará. Sua família a deserdará.
Você está preparada para isso? Helena não hesitou nem por um momento. Estou preparada. Tenho joias que pertenceram à minha mãe, guardadas onde meu marido nunca procura. Posso vendê-las para financiar as fugas. E quanto ao resto, bem, já perdi o respeito do meu marido e minha posição social não significa nada em uma fazenda amaldiçoada que está desmoronando. Prefiro arriscar tudo fazendo o que é certo do que viver em segurança enquanto fecho os olhos para o mal. Nas semanas seguintes, um plano cuidadoso foi elaborado. Joaquim voltaria à fazenda disfarçado como um comerciante interessado em comprar ferramentas agrícolas usadas, uma farsa perfeita dado o estado de deterioração da propriedade e o desespero financeiro do coronel. Durante sua visita, ele se encontraria secretamente com os escravizados selecionados para a fuga e lhes daria instruções detalhadas. Helena forneceria distrações e garantiria que os guardas estivessem olhando para o lado errado na hora certa. Francisca, embora apavorada com as possíveis consequências, concordou em ajudar, incapaz de recusar depois de ver o sofrimento de Joana. Mas havia um problema. Joana recusava-se a fugir sem os outros. Não posso simplesmente abandonar meus irmãos e irmãs aqui, ela disse a Helena quando lhe contaram sobre o plano. Se eu, que fui tocada pelos ancestrais, que sobrevivi ao impossível, fugir apenas para salvar a mim mesma e ao meu filho, que tipo de pessoa isso me faz? Que tipo de exemplo estarei dando a Benedito? Suas palavras eram firmes, inabaláveis, e Helena reconheceu nelas uma força moral que ela própria lutava para alcançar. Então levaremos o maior número possível, decidiu Helena com determinação renovada. Venderemos mais joias, arriscaremos mais. Joaquim disse que a rota pode acomodar grupos de até 15 pessoas de cada vez. Levaremos 15, depois retornaremos por mais, e mais, até que todos que quiserem ir estejam livres. Era um plano ambicioso, talvez impossível, mas naquele momento, sob o olhar intenso e agradecido de Joana, Helena sentiu que finalmente estava usando sua posição privilegiada para algo significativo. Ela estava, pela primeira vez em sua vida, verdadeiramente viva. O coronel Augusto, enquanto isso, afundava cada vez mais em sua própria escuridão pessoal. Bebia constantemente, raramente saía de seu escritório, e quando o fazia, falava sozinho, respondendo a vozes que só ele podia ouvir. Os servos sussurravam que ele estava enlouquecendo, e não estavam errados. A 7ª maldição estava cumprindo sua promessa, ele estava experimentando o desespero que havia causado, e esse desespero estava consumindo de dentro para fora como um câncer espiritual. Ele via Malaquias em cada canto escuro, via os rostos de escravizados mortos nas chamas da lareira, ouvia os gritos de dor que ele havia ignorado por décadas ecoando eternamente em seus ouvidos. Não havia paz, não havia descanso, apenas tormento constante e crescente. A noite escolhida para a primeira fuga era sem lua, escura como breu, perfeita para movimentos furtivos. Joaquim havia retornado com 3 ajudantes, todos homens negros livres experientes em resgatar escravizados fugitivos. O plano era simples em conceito mas terrivelmente arriscado na execução. Enquanto os guardas estivessem distraídos por um pequeno incêndio acidental em um galpão distante, iniciado por Helena com mãos trêmulas, os 15 escolhidos sairiam silenciosamente pela mata que cercava a senzala, encontrando-se com Joaquim em um ponto pré-determinado a 3 quilômetros da casa principal. Joana foi escolhida para liderar o primeiro grupo, carregando Benedito amarrado em suas costas com um pano. Junto com ela iriam Tia Rosa, que insistira em acompanhar a jovem que ajudara a trazer de volta da morte, mais 12 escravizados cuidadosamente selecionados, os mais doentes, os mais jovens, aqueles que menos aguentariam outro ano de cativeiro. Entre eles estava Maria, a menina de 12 anos que havia corrido para buscar Helena naquela noite fatídica, agora com 13 e olhos que haviam visto coisas demais para sua idade. Quando chegou a hora, Helena acendeu o fogo no galpão. As chamas subiram rapidamente, alimentadas por feno seco que ela havia espalhado estrategicamente. Os gritos de fogo, fogo, ecoaram pela fazenda, e como planejado, todos os guardas e trabalhadores correram na direção do incêndio, desesperados para evitar que se espalhasse para outras estruturas. Na confusão,
Ninguém notou as 15 sombras que deslizavam pela escuridão em direção à floresta, seus pés descalços mal fazendo ruído na terra úmida. O coração de Joana batia tão forte que ela temia que pudesse ser ouvido. Cada quebra de galho, cada ruído de animal noturno a fazia paralisar, certa de que haviam sido descobertos. Benedito, milagrosamente, permanecia em silêncio, como se entendesse instintivamente a necessidade de quietude. Tia Rosa, apesar de sua idade avançada, movia-se com surpreendente agilidade, seus anos de experiência em caminhos secretos da floresta, usados para colher ervas medicinais e realizar cerimônias espirituais escondidas, tornando-a uma guia confiável. Levaram quase 2 horas para percorrer os 3 quilômetros através da mata densa, mas finalmente chegaram à clareira combinada. Joaquim estava lá, junto com seus ajudantes e 3 carroças cobertas que pareciam transportar mercadorias, mas tinham compartimentos secretos onde pessoas podiam se esconder. Rápido! Entrem! Ele sussurrou urgentemente. Temos uma longa jornada pela frente e precisamos estar longe daqui antes do amanhecer. Os fugitivos se amontoaram nos esconderijos apertados, seus corações cheios de uma mistura de terror e esperança que nenhum deles havia sentido antes. Joana foi a última a entrar, virando-se uma última vez para olhar na direção da fazenda Santa Margarida. Mesmo à distância, podia ver o brilho laranja do incêndio contra o céu noturno. Parte dela sentia culpa por deixar para trás aqueles que não podiam vir nesta viagem, mas Joaquim havia prometido que voltariam, que continuariam resgatando pessoas até que todos que quisessem estar livres estivessem. Obrigada, ancestrais, ela murmurou, segurando Benedito mais apertado contra seu peito. Obrigada por nos trazer até aqui. Agora nos guiem para a liberdade. A jornada durou 3 semanas, viajando principalmente à noite, escondendo-se durante o dia em casas seguras mantidas por simpatizantes abolicionistas, uma rede secreta de pessoas corajosas que arriscavam tudo para desmantelar o sistema de escravidão uma vida de cada vez. Foram semanas de medo constante, de fome quando os suprimentos escasseavam, de exaustão que penetrava até os ossos. Mas também foram semanas de crescente esperança, de conversas sobre futuros que antes pareciam impossíveis, de um senso crescente de humanidade recuperada. Finalmente chegaram ao seu destino, uma pequena comunidade no interior de Minas Gerais onde um fazendeiro progressista chamado Sr. Antônio empregava apenas trabalhadores livres, muitos deles ex-escravizados que haviam encontrado refúgio em suas terras. Não era o paraíso, ainda havia preconceito, ainda havia luta, mas era liberdade. Pela primeira vez em suas vidas, acordariam quando quisessem, trabalhariam por salários que podiam guardar, poderiam sonhar com futuros para seus filhos que incluíam educação e dignidade. Joana estabeleceu-se em uma pequena cabana nos limites da propriedade do Sr. Antônio. Com a ajuda de tia Rosa e de outros membros da comunidade, ela começou a construir uma vida. Benedito crescia forte e saudável, e conforme os meses passavam, ficava cada vez mais claro que ele era de fato especial. Aos 2 anos, já falava com clareza surpreendente e mostrava uma empatia e compreensão que iam muito além de sua idade. As pessoas vinham de longe para vê-lo, trazendo crianças doentes que ele tocava com mãos pequenas, e essas crianças frequentemente melhoravam de formas que os médicos não conseguiam explicar. De volta à fazenda Santa Margarida, o declínio continuava inexorável. Helena conseguiu organizar mais 3 resgates ao longo dos meses seguintes, libertando no total 47 pessoas antes que se tornasse impossível continuar. Os guardas haviam sido triplicados e o coronel, em sua paranoia crescente, suspeitava de todos. Mas 47 vidas salvas eram 47 vitórias contra um sistema brutal, e Helena carregava essas vitórias em seu coração como medalhas de honra que nenhuma sociedade jamais reconheceria publicamente. O coronel Augusto morreu 1 ano e meio após a noite da maldição, seu corpo finalmente cedendo sob o peso do tormento mental e espiritual. Seus últimos dias foram de delírio completo, gritando sobre espíritos e maldições, implorando perdão a pessoas que só ele podia ver. O padre que veio administrar os últimos ritos saiu da casa pálido e perturbado, dizendo que nunca havia visto uma alma tão atormentada. A fazenda Santa Margarida foi vendida para pagar dívidas, dividida entre vários compradores, e eventualmente abandonada,
Ninguém conseguia fazer a terra produzir, e as histórias sobre o lugar amaldiçoado mantinham trabalhadores longe. Helena, agora viúva e livre do peso de um casamento sem amor, usou o pouco dinheiro que lhe restava para comprar uma pequena propriedade perto da comunidade onde Joana havia se estabelecido. Ela dedicou o resto de sua vida a educar crianças ex-escravizadas, ensinando-as a ler, escrever e conhecer seus direitos. Tornou-se conhecida como a Senhora Branca que traiu sua classe por amor à justiça, um título que ela carregava com orgulho silencioso. Joana viveu até os 83 anos, tempo suficiente para ver a abolição da escravatura em 1888 e para testemunhar seu filho Benedito tornar-se um líder respeitado, um curandeiro e conselheiro espiritual que ajudava sua comunidade a navegar o difícil caminho da liberdade para a verdadeira igualdade. Ela nunca esqueceu aquela noite terrível quando foi chicoteada quase até a morte, mas também nunca esqueceu a noite em que os ancestrais intervieram, provando que mesmo no sistema mais brutal, havia forças maiores trabalhando pela justiça. Antes de morrer, Joana reuniu seus netos e bisnetos ao seu redor e contou-lhes a história completa, não para enchê-los de ódio, mas para garantir que nunca esquecessem de onde vieram e o preço que foi pago por sua liberdade. Lembrem-se, ela disse com voz fraca mas firme, os ancestrais estão sempre observando. A injustiça pode prevalecer por um tempo, às vezes por muito tempo, mas eventualmente há um acerto de contas. O sangue inocente nunca é derramado em vão. E aqueles que sofrem com dignidade, que mantêm sua humanidade mesmo quando outros tentam roubá-la, esses são os verdadeiros vencedores. As ruínas da Fazenda Santa Margarida ainda existem até hoje, cobertas por vegetação densa, evitadas pelos locais que dizem ouvir correntes sendo arrastadas e gemidos de dor nas noites sem lua. A história de Joana, do feitor cruel que foi punido por forças sobrenaturais, e das 7 maldições que destruíram uma fazenda construída sobre sofrimento, passou de geração em geração, transformando-se em lenda mas mantendo sempre seu núcleo de verdade. Que há limites para a crueldade humana além dos quais até os céus se revoltam, e que a justiça, embora às vezes demore, eventualmente encontra seu caminho para aqueles que mais precisam dela.